O reino dele é eterno, amém? Que bom que você está aqui. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Que bom que você escolheu estar aqui para receber a palavra de Deus, amém? Essa última música foi pedido meu, pois hoje vamos falar do reino de Deus. Jesus, a palavra fala que ele percorria pregando o evangelho do reino, falando sobre o evangelho dos céus, falando sobre o reino dos céus, um reino que é real, um reino que está dentro de mim e de você. E nós vamos entender um pouco desse reino hoje, nessa noite. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Para ser renovado, edificado, transformado? Aleluia! Eu quero que você abra comigo em Salmos 115, 16. Não sei você, mas durante muito tempo eu ouvia falar, lia, mas eu não entendia bem o que é esse reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Para nós que nunca tivemos um rei sobre nós, fica meio difícil de entender. Nós que somos acostumados com a democracia. Mas Jesus, ele é o Rei dos Reis. O reino dele é eterno. E nós vamos ver que nós estamos nesse reino, amém? Mas antes disso, eu quero colocar algumas bases, alguns fundamentos. Em Salmos 115, 16, vai dizer o seguinte: os céus são céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos do homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos do homem, para nós. A terra ele nos deu. E o que aconteceu? Lá, abre comigo lá em Gênesis agora. Gênesis 1, 27 e 28. Os céus são do Senhor. A terra ele deu para os homens. Em Gênesis 1, 27 e 28, vai dizer o seguinte: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus criou a terra. Criou a terra para mim e para você. O plano original dele, lá em Adão, foi o quê? Adão, a terra é sua. Domine ela. Sujeite ela. Domine sobre todas as coisas criadas. Esse era o plano original de Deus. O salmista falou: os céus são do Senhor, mas a terra ele deu para o filho do homem. Infelizmente, o que aconteceu? Adão pecou. Adão se separou de Deus. E Adão pegou o domínio que Deus tinha dado para ele sobre a terra e deu para Satanás. Não sei se você sabe, mas hoje quem domina sobre a terra, quem tem autoridade sobre a terra é o diabo. Jesus disse que o príncipe deste mundo estava sendo julgado. Satanás. O próprio Jesus falou que aquele que peca é escravo do pecado. Adão pecou, se tornou escravo do pecado, se tornou escravo de Satanás. E a terra hoje está esse caos por conta do pecado. Não é porque Deus quer. Deus pegou a terra e deu ela ao homem. O homem, infelizmente, pecou e, digamos assim, deu tudo para Satanás. Mas Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que lá em Gênesis 3,15, quando o homem pecou, ele dá a sentença, a consequência do pecado, e ele diz para a serpente: colocarei inimizade entre a mulher e a serpente, e da mulher nascerá o descendente, que ele será mordido no calcanhar,
mas ele pisará a cabeça da serpente. Ele tirará o domínio da serpente. Logo que o pecado aconteceu, Deus já disse, não vai continuar assim. Eu já preparei a salvação. Eu já preparei a mudança. Vai vir um descendente e ele vai tirar o poder de Satanás. Ele vai pisar a cabeça de Satanás. Ele vai ser mordido no calcanhar? Vai, ele foi crucificado. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. E nós lemos esse texto no domingo passado, mas eu quero que você abra comigo Colossenses 2,15. Vamos lá para o livro de Colossenses. Colossenses 2,15. Aleluia. É tão lindo ver um Deus que mesmo o homem pecando, mesmo o homem errando, ele não quer deixar o homem do mesmo jeito. Ele quer cuidar do homem, quer mudar a realidade do homem. E foi prometido lá ainda no jardim que viria um. E Colossenses 2,15 fala o seguinte: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus, ele tirou o poder do diabo. Ele despojou o poder do diabo. O diabo, para todo aquele que nasce de novo, ele não tem mais poder. Volta uma folha, Colossenses 1,13. Vamos ler o que está dizendo aí, Colossenses 1,13. Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou, tirou todo o domínio do diabo, de todo o principado e potestade. E Colossenses 1,13 vai dizer o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou para o reino. Hoje, eu e você não temos mais a influência de Satanás sobre nossas vidas. Todo aquele que aceita o sacrifício feito por Cristo, ele está livre do pecado. Está livre. O que acontece? Não, desculpa se você tem, tá? Mas sabe aqueles pincher? Aqueles cachorrinhos pincher? Que grita, grita, grita. Meu Deus do céu. Satanás é mais ou menos como um pincher. Ele faz barulho, ele grita para tentar nos amedrontar. Ele sabe que já foi derrotado por Jesus. Ele sabe que Jesus já tirou o domínio dele. Mas ele quer nos enganar. A Bíblia fala que o povo de Deus perece, é levado cativo por falta de conhecimento. O povo escolhido por Deus. O que é que Satanás quer? Dizer pra gente, ei, não, essa história aí não está certo não. A Bíblia diz que ele foi dominado. E ele foi dominado e ponto final. A nossa parte é crer nisso. Entender que hoje fomos transportados para um reino. Quando o pecado vier, quando a tentação vier, bater na nossa porta, ou melhor falando, vir na nossa mente, nós podemos dizer, não, aqui não, eu não sou mais dominado pelo pecado. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho. Um reino, gente. Um reino. Quando eu e você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, eu estava em Olinda. Mas espiritualmente eu saí do domínio de Satanás e fui para o reino de Deus. Naturalmente naquela hora não mudou nada. Eu não fiquei mais magro, não fiquei mais gordo, glória a Deus. E nada aconteceu de diferente exteriormente. Mas vamos tocar muito nisso hoje. Dentro mudou algo. No reino espiritual, que é mais real que o natural, mudou algo. E mudou na vida de cada um de nós, que nascemos de novo. Precisamos relembrar dessas coisas. Fomos tirados do império das trevas. Quando vier algum peso, alguma condenação, alguém dizer para você, o diabo vai sambar com sua vida. Não sei se diz isso aqui, na minha terra fala. O diabo vai dominar sobre sua vida. Você diz, não, o sangue de Jesus me lavou.
Jesus derrotou o diabo para que eu pudesse ser livre. Livre de todo o pecado, livre de toda a condenação. Romanos 8:1, maravilhoso. Começa dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O que é que o diabo vai tentar fazer? Vai tentar ficar nos lembrando do erro do passado. Mas ei, passado passou. Pediu perdão, se arrependeu, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João fala disso. Continuando. Abra comigo agora em Romanos 5:17. Romanos 5:17. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. Aleluia. Romanos 5:17. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Primeiro de tudo, transbordante provisão da graça. Não lembro quando, mas já faz um tempo desse eu ministrei sobre a graça reinou pela justiça. E está lá no YouTube. Se você quiser dar uma olhada, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, Verbo Carazinho. Fica a dica. E a graça reinou pela justiça. Independente do que erramos, independente do pecado que fizemos, quando nascemos de novo, nos arrependemos, vem uma transbordante provisão, muito além do pecado que a gente podia ter cometido. Fala do apóstolo Paulo, que escreveu isso, que perseguia os cristãos, que pelos alguns estudiosos dizem, é como os terroristas de hoje. E esse homem que fazia barbaridades, que consentiu com a morte de Estevão, que foi apedrejado, esse homem foi salvo, perdoado e teve uma nova vida. Ele entendia o que era errar, o que era pecar, o que era ir contra Deus e receber um renovo da parte de Deus. Deus esqueceu o passado e dizer, daqui para frente, vai, faz algo diferente. Quando o apóstolo Paulo falou aqui sobre reinar em vida, quando Jesus falava sobre o reino dos céus, isso para os judeus era muito claro na mente deles. O que aconteceu? Deus, ele chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Deus escolhe Abraão, chama Abraão e dá uma promessa para Abraão. Abraão, tua semente vai se multiplicar muito. Tu olha para as estrelas do céu, olha para a areia, tua semente vai ser muito maior. Vai ser uma nação de ti, muito maior. E isso aconteceu. Os hebreus, povo escolhido de Deus, foi um povo gigante. Só que veio outra promessa também. De multiplicar, de ter uma grande descendência a partir dele. E a outra promessa foi uma terra. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra que eu preparei para vocês, uma terra que o alimento era tão abundante que diz que alimentava gigantes. 2 homens não conseguiam direito carregar um cacho de uva. Era uma terra abundante. O que aconteceu? O povo escolhido de Deus pecou tanto, que durante muito tempo eles nunca conseguiram desfrutar daquela promessa de Deus. Eles até chegaram nessa terra, mas viviam com constantes ataques. Por quê? Porque Deus era mau? Não. Porque Deus dizia, não faça aliança com o povo, não se junte com gente ruim, contextualizando. Influencie eles, mas não deixe ser influenciado não, pelo amor de Deus. E o povo ia lá e se misturava.
Ia lá, ia cultuar outros deuses. Ia lá, ia fazer... Tá rindo? Deu uma dancinha? Foi louco? Correndo? Ia lá e pecava, se misturava com os outros. Não para influenciar, mas para ser influenciado. Os homens... Diga logo comigo assim, misericórdia. Os homens iam ter 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. E a proteção que Deus tinha para eles, eles saíam e diziam, não quero essa proteção, eu prefiro os prazeres do mundo. E eles não conseguiam desfrutar da promessa de Deus. Deus já tinha prometido, mas eles não conseguiam desfrutar. Por quê? Desobediência. E aí vem o rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E é engraçado ver o homem segundo o coração de Deus errar tanto, né? Só qual era a questão de Davi? Davi errava. Mas quando Davi era confrontado, ele não fazia algo que é terrível, terrível. Davi não dizia assim para Deus, não. Eu sei, Deus. Eu sei. Alguém ia dar uma instrução para Davi. Davi não dizia, não. Eu sei. Pelo amor de Deus. Vamos ter o coração aberto, o coração humilde. Quando alguém vier falar conosco, quando um irmão vier falar conosco, perceber algo, receba. Se caso não for, deixe de lado. Mas e se for? Se analisa. E aí quando chegavam alguém para dizer para Davi, Davi, você errou. Davi assumiu o erro, se arrependia e mudava as atitudes. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Esse é o homem que Deus quer que eu e você sejamos. Segundo o coração de Deus. E aí esse rei Davi, que tinha esse coração humilde, que na presença de Deus se derramava, chorava, dizia que estava errado, pedia forças para Deus. Esse homem conseguiu derrotar todos os inimigos. Esse homem conseguiu que a promessa que Deus tinha dado, de uma terra maravilhosa, onde eles não sofreriam, aconteceu. Esse rei Davi conseguiu subjugar todos os inimigos. E o povo de Israel ficou tranquilo. Conseguiu desfrutar de fato daquilo que Deus tinha. Mas o que acontece? Como eu e você, um dia acontecerá, se Jesus não voltar antes, Davi morre. Só que antes de Davi morrer, Deus fez uma promessa. Disse, ei, de você virá um descendente. De você virá aquele que o reino não terá mais fim. O teu reino, Davi, vai ter fim, pois você vai morrer. Mas o reino do seu descendente, do descendente de Davi, não terá fim. O que é que Deus estava dizendo? Ei, Israel, não se preocupem, Davi vai morrer, mas vai vir um que não vai morrer mais. Vai vir um que vai reinar eternamente. Vai vir um que seu reino vai ser eterno e não vai ter nenhum inimigo que possa com ele. E os judeus esperaram, aguardaram. E esse rei não vinha. Demorava, esse rei não vinha. E o que acontece? Isaías 9,6 vai dizer que, vai profetizar, dizer que nasceria um que o governo estaria sobre os seus ombros, relembrando eles, ei, pode estar demorando para vocês, mas vai vir, fiquem firmes, vai vir. Esse rei veio, e abre comigo em Lucas 19:41. Lucas 19:41. Vai dizer o seguinte: quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e proclamou: se tu compreendesse nesse dia, sim, tu também, o que traz a paz. No entanto, agora isso está encoberto aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te cercarão, apartando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não
reconhecestes a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Deus prometeu, gente. Deus prometeu um Salvador. Esse Salvador veio, mas eles não reconheceram. A Bíblia fala que Jesus chorou. Chorou porque ele estava vendo que aquela pessoa, aquele povo estava indo para o abismo. Que a salvação estava ali na frente deles, dizendo: estou aqui, vim para te salvar. E eles diziam: não. E o crucificaram. A salvação estava diante deles, mas eles rejeitaram. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A salvação está diante de você hoje. Não a rejeite. Não a reconheça. Reconheça Deus como Senhor da sua vida. Reconheça a sua palavra como a única fonte de salvação. Sua palavra é tudo que precisamos. Reconheça. Não rejeite. Eles nem perceberam que rejeitaram. E por que eles rejeitaram? Porque eles queriam que a promessa de Deus se cumprisse da forma que eles queriam. Da forma que eles imaginaram. Deus prometeu, então vai acontecer assim. E Deus não fez da forma que eles queriam. Deixa eu dizer para você, muitas vezes Deus não vai fazer da forma que a gente quer. Mas a gente precisa reconhecer que Ele é o Deus soberano. Que Ele já foi no nosso futuro. E que o que Ele faz é infinitamente melhor daquilo que a gente pensa ou imagina. E a gente precisa receber aquilo que Ele fez. Reconhecer aquilo que Ele fez. O que é que eles tanto queriam? Eles queriam um rei que viesse e, a semelhança de Davi, dominasse todos os povos. Eles queriam uma expressão física. Eles queriam algo que eles pudessem ver, independente se Deus prometeu ou não. Eles queriam ver o rei que faria algo por eles, que subjugaria os inimigos. Só que Jesus veio trazer uma realidade infinitamente superior. Deixa eu dizer, Ele ainda vai voltar fisicamente novamente. Nós vamos voltar com Ele e vamos sim subjugar todos os inimigos físicos. Mas primeiro começa por dentro. E foi essa a realidade que Jesus veio trazer. Um reinado que primeiro seria dentro, espiritual, mudaria nossas vidas. O rei Davi, ele veio, ele fez maravilhas para aquele povo. Mas aquele povo não mudou por dentro. E eles continuaram pecando, errando e se afastando de Deus. Veio um agora que dizia: eu vou mudar tudo primeiro por dentro. Eu vou mudar a essência de vocês. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus veio trazer uma realidade superior. E eu quero que você volte algumas folhas comigo, Lucas 17, 20 e 21. Se for Jesus, atende. Lucas 17, 20 e 21. Vai dizer o seguinte: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não o veem de forma visível. Não haverá anúncios, ei-lo aqui ou ei-lo lá, pois o reino de Deus já está entre vós. Outras versões dizem: já está dentro de vós. Jesus não veio para trazer um reino externo. Ele ainda virá. Mas primeiro, um reino para dentro de nós. O reinado dentro de nós. Nós lemos que aqueles que receberam a abundante provisão da graça reinarão em vida. Primeiro por dentro, de dentro para fora. E nós vamos ver, você vai entender melhor isso. Os judeus queriam algo externo. Jesus veio trazer algo interno. E vá lá comigo em Romanos 10, 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Paulo vai dizer o seguinte:
Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz convicção para a salvação. O que é que muitos dizem? Você vai entregar a vida para Jesus, você vai ser salvo e você vai para o céu. Está errado? Não, está certíssimo. Mas a salvação vai muito além de ir para o céu. A salvação começa na terra. No momento que entregamos nossa vida a Jesus, o reino de Deus vem para dentro de nós, para mudar cada área das nossas vidas. A influência de Deus vem para dentro de nós, para mudar as nossas atitudes. As nossas atitudes. A semelhança de Cristo vem para nos melhorar mais e mais. Esse reino vem para dentro. E essa palavra salvação, a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Foi escrita nessas 3 línguas e traduzidas hoje que a gente tem aqui em português. Mas essa palavra salvação, no original grego, ela quer dizer salvação, cura, preservação, segurança, resgate do perigo ou destruição e libertação. Quando fomos salvos, o reino de Deus passou a habitar dentro de nós. Para quê? Para nos curar, para nos libertar, para nos preservar, para nos resgatar do perigo. Isso são partes do reino de Deus, que está dentro de nós e precisam ser manifestas. Precisam vir para fora. Precisam fazer a diferença nas nossas vidas. Se eu não me engano, foi ontem que eu falei com o Robin sobre a ministração que eu vi e só o título dela é maravilhoso, que diz assim: Deus além da teoria. Essa salvação não pode ser algo que a gente ouve falar, entende, balança a cabeça dizendo que sim, mas não vive. Ela precisa ser manifesta nas nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Deus não veio trazer uma filosofia, não. Jesus não veio trazer um conceito, não. Jesus veio trazer um novo estilo de vida. O estilo de vida do reino. Alguém que sai do Brasil e vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos. Se essa pessoa quer viver bem lá, ela vai se aculturar à realidade de lá. Ela vai viver como as pessoas de lá. Porque se ela tentar viver como um brasileiro lá, vai dar choque, não vai conseguir, não vai viver bem. Se a gente nasce de novo, tem o reino de Deus dentro de nós, não adianta ficar vivendo da mesma forma, não. Não adianta ficar mentindo, não adianta ficar roubando, não adianta ficar pecando, não adianta ficar fazendo as coisas escondidas das pessoas, não. Porque de Deus não se esconde nada. E tudo está claro diante de Deus. Às claras. E quem é que se prejudica? Nós. Porque somos nós que não vamos viver a realidade desse reino. Viver de forma prática. Entender que temos isso dentro de nós. Isso é para ser manifesto em nossas vidas. Aleluia. Não podemos fazer igual aos judeus. Ver algo físico fora, ver algo acontecer fora, para que pudessem aceitar. Devemos crer para ver. No Evangelho de Deus você crê e aí você vê. Você crê no que a palavra de Deus diz e aí você vê. Se esperar para acontecer, vai ficar esperando. Vai ficar sentado esperando. Mas se crê no que a palavra de Deus diz, aí é diferente. Jesus, lá em João 17,15, ele ora ao Pai. Não precisa abrir para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas Jesus ora ao Pai e diz assim: Pai, eu oro por aqueles que creem em mim e aqueles que ainda crerão. Eu oro para que você os proteja do mal e não para que você os tire do mundo. Jesus falou isso, gente. O que geralmente acontece? Vem pressão, vem problema, vem coisa, e faz: Jesus, não está vendo? Eu não queria passar por essas coisas. Ele já disse que vai passar. Agora devemos lembrar que ele disse: Pai, protege-os.
no meio da confusão, problema, seja lá o que for, devemos crer no que a palavra diz. Devemos crer que somos guardados por Deus. E não ficar desesperados. Até quando o que é externo vai afetar a gente? Até quando o que é externo nós vamos deixar sermos afetados? Até quando nosso marido, mulher, filhos, trabalho, chefe vai nos afetar e nos tirar a paciência, e nos tirar a paz que Deus nos deu, e nos tirar a alegria que Deus nos deu? Não foram as pessoas, foi Deus. Até quando vamos deixar ser afetados pelos que os outros fazem conosco? Ei, nós temos o reino de Deus dentro de nós, e é para nós influenciarmos. Eu sei que tem horas que dói, machuca. Por isso que a palavra diz, ei, ire, mas não peque. Ficou irado? Até Jesus ficou irado. Mas não peque. Não extravase isso, não rebata. Não viva como se você não fosse crente. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E você pode agir diferente. Eu e você podemos agir diferente. Eu lembro ontem? Antes de ontem. Fui lá no centro, resolvi uma coisa. Na sexta, isso. E aí, tinha uma vaga de garagem. Tinha uma vaga para estacionar. Eu vi que estava distante. Nem reparei, apressado. Parei, cheguei próximo do carro, saí. Quando eu resolvi minhas coisas, que estou voltando, recebo uma mensagem no aplicativo do Estacione. Você acabou de receber uma advertência de R$16 por parar fora da vaga. O que aconteceu? O carro que estava na minha frente estava fora da vaga. Eu não vi. E eu parei bem próximo a ele. E fiquei fora da vaga também. Fiquei ocupando 2 vagas, só que eu não vi. Recebi R$16 de multa. Rapaz, na hora eu falei, não acredito nisso não. Vou dar R$16 assim de graça. E aí na hora veio o rapaz do estacionamento. Aí ele, você é o dono desse carro? Eu falei, sou. Ele, tá fora da vaga. Recebeu R$16 de multa. Eu, que bênção. Tá bom, vou pagar. Quem estava errado? Eu estava errado. Eu que não prestei atenção. Ah, mas é um absurdo o que cobram. Cobram. Você e eu não vamos mudar isso. É assim que é feito. Qual é a nossa parte? Seguir as leis, seguir as normas. Eu estava errado. O rapaz estava trabalhando. O que aquele rapaz é acostumado a receber? Xingamento. Alguém chega, mas você... Eu fui, paguei. Quando ele viu minha tranquilidade, ele começou a conversar comigo. Começou a se abrir. Porque eu agi diferente. Vou dizer que na hora eu queria agir diferente? Não. Não queria. Mas eu sou crente. Não é porque eu sou pastor não, tá gente? É porque eu sou crente. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu decidi entregar minha vida a Jesus e dizer que as minhas atitudes, o meu achismo, o meu querer é muito inferior ao querer dele. Que a minha vida é dominada por ele. Então, o reino de Deus teve que ser manifesto. Naquele momento, com domínio próprio e paz. E foi a porta aberta para aquele rapaz se abrir. Eu e você temos o reino de Deus dentro de nós. E vamos ver o que é esse reino agora? Abre comigo em Romanos 14, já está em Romanos, né? Romanos 14, 17. Portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso foi Deus que deu a você e está dentro de você. Justiça, você está numa posição diante de Deus, como se não tivesse pecado. Você está numa posição reta diante de Deus, que você pode se aproximar de Deus, que você pode falar para o seu pai o que você está passando. E a paz e a alegria estão dentro de você.
Me veio um exemplo, material radioativo, material nuclear. Se a gente passa tempo exposto, aquilo vai afetar nossas células para o mal. Vai desregular tudo. Mas o contrário, a gente exposto ao reino de Deus, é para afetar todo o nosso ser. Afetar nossos corpos, sim. Porque no céu não tem doença. Não sei se você sabe disso, mas no céu não tem doença. E Jesus, ensinando os seus discípulos, ensinando aqueles que creem a orar, diz assim: orem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. O que é aí, vem aqui. O que é aí, se manifeste aqui. Afeta nossos corpos, sim. Eu me lembrei esses dias de novo. Eu cheguei em Caxias do Sul, morei 25 anos da minha vida em Olinda. Aquele padrão de temperatura, de 30 a 40 graus, nunca baixa. É sempre isso, padrão de temperatura. Eu até rio, uns 2 anos atrás, se não me engano, tinha feito o maior frio dos últimos 50 anos em Olinda. 26 graus. E aí minhas tias mandando mensagem para mim: meu Deus, que frio, meu Deus, as roupas não secam. Eu fiz: não seca 26 graus? Vem para cá, no inverno, para tu ver. Mas eu lembro que eu vim para Caxias do Sul, uma oscilação de temperatura que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma umidade. O que acontecia? Vários dias eu me acordei, essas glândulas aqui arranhando, inchadas. Tinha 2 opções. Dizer: meu Deus do céu, que temperatura, só Deus, só a graça. Vou logo tomar um remédio. Nada contra tomar um remédio. Mas eu decidi uma coisa, eu me acordava, dizia: não, eu tenho Deus habitando dentro de mim. Ele já falou que Jesus sofreu, foi moído para que eu fosse curado. Eu estava, irmão, sim, sem ninguém ver, sem fazer estardalhaço. Obrigado, Pai, por tua cura manifesta na minha vida. Todo esse inchaço, toda essa inflamação eu não aceito, porque está ilegal na minha vida. Jesus já pagou o preço. Vai embora em nome de Jesus. Eu nunca tive garganta inflamada nesse tempo. Acordava arranhando, eu dizia: aqui não. Comigo não. Eu não vou deixar nenhuma dor, nenhum sintoma que vem tomar conta, não. Eu não vou perder minha paz, eu não vou perder minha alegria, pois isso foi Deus que me deu, faz parte do seu reino dentro de mim. E o que está dentro de mim deve influenciar o que está fora. Temos o poder de reverter as circunstâncias quando não deixamos que elas roubem a nossa paz. Quando não saímos da nossa posição de justiça e quando permanecemos em alegria. Está conosco. Da mesma forma que estava com Adão. Deus criou tudo, abençoou Adão, deu o domínio e disse: agora faça. Jesus veio, restaurou o governo, restaurou aquilo que foi perdido, nos deu o reino, nos deu a influência de Deus, nos deu a vida de Deus, nos deu o Espírito Santo de Deus. E agora disse: faça, influencie, começa em você, começa dentro de você, começa com seu corpo, com suas atitudes, com sua mente, e vai influenciar todo o resto. Para de querer que as coisas aconteçam fora para você poder crer ou se mover. Não, acontece dentro. Primeiro é por dentro. Primeiro, a gente coloca essa palavra para dentro. E essa palavra vai transformando as nossas vidas. Ei, eu e você somos responsáveis pela vida que temos. A parte boa disso, sabe qual é? Que se não estamos vivendo o que queremos e somos os responsáveis, podemos mudar. E Deus já nos deu todas as ferramentas. Está com a gente. Mas se esperarmos pelo outro, se esperarmos pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo chefe, não acontece. É com a gente. O reino de Deus está dentro de mim e de você. Paz, alegria. Enquanto eu orava hoje à tarde por essa ministração, eu lembrei de um salmo, Salmo 37,4, que diz o seguinte. Abre lá comigo. Salmos 37,4.
O reino de Deus está dentro de nós. A salvação, a cura, a preservação já está dentro de nós. Salmos 37. Vamos ler a partir do 3. Diz o seguinte: confia no Senhor e pratica o bem. Que maravilha! Está mandando confiar e praticar. É junto, gente. É junto. O reino de Deus se manifesta pela fé. Você recebe a palavra de Deus, crê e pratica o certo, não o errado. Confia no Senhor e pratica bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem aqui quer ter os desejos do coração satisfeitos pelo Senhor? Todo mundo. Mas e manter a alegria em Deus? Manter o deleite em Deus? O Rob falou de um texto aqui no começo, de Tiago, dizendo assim, que a gente pede, mas não recebe. Por quê? Porque pede mal. Por que pede mal? Porque muitas vezes a gente, eu quero isso para poder ser feliz. Eu quero isso para poder ter a vida que eu queria. Eu quero isso, eu quero isso. Quando Deus diz, ei, sua alegria tem que estar em mim. Seu deleite tem que estar em mim. E aí sim, as outras coisas vêm. Jesus naquela parábola, Jesus falou, certa vez, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino já está dentro. E as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a gente quer que nem aqueles meninos birrento, como é que fala aqui? Bardoso. Tá que nem aqueles meninos bardoso. Deus, me dá. Eu quero. Mas, ei, não é essas coisas que vão nos fazer feliz. Se trouxer alguma felicidade, é passageira. E assim que essa coisa for embora, acaba a felicidade. Mas quando o nosso deleite, quando nossa alegria está em Deus, Ele morreu por nós, Ele veio à terra, Ele se despiu da sua glória, se tornou homem, sofreu por nós, foi tentado, derramou seu sangue, ressuscitou, tirou o poder do inferno, nos deu o poder de novo. Quando a gente se deleita nisso, na nossa salvação, não vamos mais para o inferno, não estamos mais condenados à ira. Temos o direito de viver uma vida boa nessa terra. Quando nosso deleite está no Senhor, dizer, Deus, obrigado. Tendo ou não tendo, obrigado. Ele diz, você vai ter? Porque seu deleite não está nas coisas? Você vai ter, porque o que você vai ter, você não vai usar só para você mesmo. Você vai saber que algumas coisas é para o outro, é para o vizinho, é para o amigo, é para o irmão, é para o necessitado. Quando nós entendemos, os judeus queriam ter o reino, destronar Roma, ficar com a terra de novo para eles, parar de pagar impostos. Jesus chorou, porque disse, a salvação está aqui, mas eles não reconheceram. A salvação está aqui, mas eles não receberam, porque queriam ver. E Ele veio para fazer algo dentro, mudar a natureza dentro. E aí as coisas vão mudando fora. Eu me lembrei, comecei a trabalhar com 15 anos com um avô meu, tinha um comércio, e era um estresse naquela loja, era uma agitação naquela loja. Com 18 anos, tive paralisia facial. Minha metade esquerda do rosto ficou paralisada. 1 grau antes da paralisia. Paralisada por conta do estresse. Tem uma bactéria chamada herpes zoster, que pelo que o médico disse, todo mundo dentro tem no corpo, mas não se manifesta. E em mim se manifestou no nervo. E paralisou essa parte do rosto. Com 18 anos, com a cara parada. Coisa linda. Não podia fazer bochecho que a água vazava pelo lado. Não conseguia sorrir, gente. Me deu uma angústia. Por quê? Estresse. Queria fazer. Com 21 anos me converti. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas fora só aumentaram. Os problemas só aumentaram. Mas dessa vez eu não deixava mais isso me influenciar. Eu sabia a quem eu pertencia. Antes eu me matava
para trabalhar para o meu avô. Me matava para trabalhar por ele. E metade do rosto paralisada. Estresse. Minha mãe dizia que eu acordava de noite com eu falando as coisas da loja. Porque tem isso que acontecer, tem que... Estresse, opresso. Depois que me converti, eu já não estava mais simplesmente trabalhando no estoque. Na época eu trabalhava no estoque. Eu já tinha saído de lá, tinha ido trabalhar com um primo meu, estava gerenciando a loja dele. Muito mais problema, porque aí tudo vinha para mim. Mas eu não me deixava abalar por isso. Sabia, aquela vida, o rosto paralisado, aquele estresse, aquela coisa, aquelas noites, não quero mais para mim. As coisas de fora estão mais fortes? Estão, mas fora, dentro não. O reino de Deus, primeiro, ele veio resolver as coisas dentro, veio destruir o caos dentro, veio destruir todos os problemas dentro, porque só aí acontece fora. Eu e você precisamos entender que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, que Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, que naqueles dias que nós nos acordamos, que eu ainda me acordo com a cabeça pensando como vai ser o dia, como vai resolver isso, como vai resolver aquilo, eu posso parar e dizer, caos na minha cabeça não. Eu tenho o Espírito Santo que me auxilia. Eu posso não saber agora como faço essas coisas, mas o Espírito Santo de Deus foi me dado para me ajudar. Ele vai me mostrar o caminho, Ele vai me mostrar a saída, e eu vou conseguir resolver cada coisa. Nós não precisamos andar aflitos. Nós não precisamos andar abatidos. O diabo vai tentar, vai soprar no ouvido, mas é nossa decisão dizer, aqui não, aqui dentro não, eu sou um filho de Deus. A gente ouviu o apóstolo Paulo falando, e uma parte importantíssima que muitas vezes esquecemos, se com tua boca confessares, você crê no coração e conversa com sua boca, e aí é salvo. E vimos que salvação é proteção, é libertação, é cuidado. Então, quando vem algum problema, alguma coisa que é contrária a isso, nós falamos, cremos com o coração, eu fui salvo, Deus me protege, Deus me guarda, Deus me livra, a paz de Deus está dentro de mim. A gente fala, fala para os nossos ouvidos ouvirem, que muitas vezes nossa mente está dizendo o contrário, e nós falamos para nossa mente. Como Davi disse, por que está tão triste a minha alma? Por que está tão atribulado dentro de mim? Põe a sua confiança em Deus, pois ainda assim o louvarei. Quer saber se a gente está confiando em Deus de fato ou não? Em meio ao problema, em meio à circunstância, você continua louvando a Deus? Ou você fica pensando no problema? Fica reclamando do problema? Louvar a Deus não é louvar a Deus por conta da circunstância, não. É dizer assim, Deus, eu te louvo, porque o teu reino é eterno, teu reino está dentro de mim, tua influência está dentro de mim, e tudo que está fora muda. Tudo que está fora, teu reino vai mudar, teu reino vai influenciar. Tu vai me mostrar como fazer, e eu vou fazer, vou obedecer, e vai acontecer. O reino de Deus está dentro, gente. Nós estamos nesse reino, assentados com Cristo, nas regiões celestiais. É isso que a palavra de Deus fala. Meu Deus, nós já estamos lá. Já estamos lá. Precisamos agora agir de acordo como aqueles que estão lá. Eu me lembro sempre de um exemplo de um pregador inglês que já foi para o Senhor, mas ele disse que foi numa casa de uma senhora que estava passando por necessidade já havia muito tempo, estava muito doente, já no final da vida. E ele chega na casa daquela mulher, vê um quadro, ele olha assim e diz, a senhora sabe o que está escrito? Ela faz, não sei, eu fui empregada há um tempo da família real da Inglaterra, mas acabei saindo e hoje passo necessidade. A minha patroa, sei lá como é que ela chama, mas a mulher que
que me contratou na época, antes de morrer, me deu esse documento, me deu essa folha. E eu achei tão bonito que coloquei num quadro. Esse pregador disse, isso é história verídica, tá, gente? Ele disse, eu posso levar esse quadro e analisar? Ela fez, pode. Eu confio no senhor, sei que o senhor vai trazer. Um tempo depois ele traz. Aquilo era um testamento. Naquele testamento dizia que a mulher tinha casas, que a mulher tinha posses, que a mulher tinha dinheiro. Mas ela tinha aquilo num papel. Aquilo nunca foi prático na vida dela. Ela passou necessidade, enfermidade, não teve cuidado por não saber o que tinha. Sabia que tinha ganho algo, mas aquilo não era uma realidade na vida dela. Ela chegou a desfrutar no final da vida, desfrutou. Mas muitas vezes a gente está assim, gente. Já foi nos dado. Está aqui. Muitas vezes não está num quadro, mas está no Salmo 23 aberto em cima da mesa, do centro, do sei lá do que. Salmo 91 lá aberto. Mas não bota em prática na vida. Isso aqui, sem que a gente leia, pratique, sem que a gente compreenda que isso é que traz vida para a gente, que a palavra de Deus é que nos fortalece, isso vira um livro comum. Mas quando a gente entende que isso não é um livro comum, que é a carta do nosso Pai, que é a palavra de Deus, que lida e praticada vai mudar nossas vidas, tudo muda. Fique de pé, vamos orar.